Fala pessoal, Gustavo Sun, economista-chefe da Sun Research. Vamos para mais um resumo macro do dia 28/3. Pessoal, estamos já terminando o primeiro trimestre de 2025, o tempo voa, né? E espero que tenha gostado, esteja gostando desse quadro, um resumo macro com os principais acontecimentos da semana e fatores que você precisa ter no seu radar. Basicamente, pessoal, vamos começar sempre lá de fora e depois a gente fala aqui do Brasil. A gente tem, principalmente nos Estados Unidos, a expectativa e a incerteza de como vai ser o pacote que vai ser anunciado no dia 2 de abril, na semana que vem, sobre as novas tarifas comerciais para os demais países. Os Estados Unidos e o governo Trump vem sinalizando há algum tempo que vai adotar medidas mais protecionistas, a gente já vem conversando com vocês. Esta semana, por exemplo, ele anunciou tarifas de importação de 25% para qualquer carro importado dos Estados Unidos, a fim de incentivar a produção local e a compra de carros produzidos nos Estados Unidos. E dia 2 de abril vai ser anunciado um pacotão. E lá provavelmente vai haver questões em relação às tarifas recíprocas, que no fundo, por exemplo, os Estados Unidos exporta para o Brasil etanol e a gente tem uma tarifa de importação de 18% sobre esse produto que vem dos Estados Unidos. Quando a gente exporta etanol para os Estados Unidos, há apenas uma tarifa de 2%. Só que agora há uma reciprocidade, uma equidade, os Estados Unidos vai fazer 18 por 18. E isso ele vai fazer por um rol de produtos e países, tá? O governo brasileiro tem conversado para tentar diminuir o número de itens, de setores específicos para reduzir o impacto que poderia ter sobre a balança comercial brasileira. O que tem se ventilado é que os Estados Unidos seja um pulso firme maior contra países que ele tem déficit comercial, ou seja, que importa mais do que exporta. E no caso brasileiro, os Estados Unidos têm uma balança comercial entre os dois países de forma positiva, ou seja, nós brasileiros importamos mais dos Estados Unidos do que exportamos. Então, em relação aos Estados Unidos, a gente é deficitário, e os Estados Unidos, em relação a nós, é superavitário. E se você começa a colocar restrições ou abrir uma guerra comercial com países que você tem superávit, isso não é desejável, tá? Então, no fundo, esse é um pouco da tona que a gente está vendo nos mercados esses dias, com uma pressão um pouquinho maior em relação à taxa de câmbio, por exemplo, aqui do Brasil, porque tem toda essa dúvida e imprevisibilidade sobre o que vai acontecer. China já anunciou que pode retalhar se tiver tarifas recíprocas, a União Europeia também. Então, de novo, tarifas é o que continua no nosso radar. E principalmente os efeitos secundários de que essas tarifas. Saiu o dado de inflação hoje pela manhã, o índice PCE, que é o índice mais observado pelo Banco Central norte-americano. E, deixa eu pegar os números corretos aqui, em relação de fevereiro a janeiro, teve uma alta de 0,33, a mesma de janeiro. Nos 12 meses, a gente está com o índice cheio, em 2,5 estacionado. Isso estava dentro da expectativa. O problema é que o núcleo do PCE, que você retira itens mais voláteis, energias, alimentos, passagens aéreas, ele teve uma alta de 0,37 em fevereiro em relação a janeiro, mais do que o esperado, e no acumulado 12 meses, o índice saiu de 2,7 para 2,8, lembrando que a meta é 2. E se a gente pegar as médias móveis de 3 e 6 meses, com ajuste sazonal e anualizado, os índices desses duas médias móveis voltaram a subir quando a gente olha para o núcleo, o que é um pouquinho preocupante. Então, no fundo, a gente está observando, a meu ver, uma inflação neste início de ano que não está cedendo, algo muito parecido com o que aconteceu em 2024. Em 2024, a inflação norte-americana também trouxe um pico, apresentou um pico, no início de ano, depois arrefeceu. Foi um movimento assim, depois voltou. O problema, pessoal, é que agora podemos realmente estar vendo um pico nesse início de 2025, expectativa é que arrefecesse, mas aí você entra nas tarifas. Com as tarifas de importação, esse choque que pode vir sobre os preços norte-americanos, aumento do custo para as empresas de matérias-primas, aumento do custo do próprio produto importado que vai ali no supermercado, os carros que são vendidos, isso vai dificultar o trabalho do Banco Central, porque ao invés da inflação arrefecer ao longo de 2025, ela vai ter mais dificuldades de apresentar esse movimento e estacionar muitas vezes num patamar nada desejável, acima de 3%, por exemplo. Para um Banco Central que tem que levar a inflação para a meta, diante desses choques que a gente vai estar observando ao longo principalmente do segundo trimestre para o terceiro trimestre, o Banco Central norte-americano vai ter dúvidas em sua mão. Vai estar, de novo, tentando compreender uma inflação que está vindo maior com uma desaceleração da economia. E aí a gente vai ter que entender qual
atitude o Banco Central norte-americano vai adotar. A gente acredita ainda, a gente mantém o call de um corte para esse ano. O mercado está com 3, a gente acha muito otimista. Mas, de novo, essa questão de política protecionista e anúncio de novas tarifas tem realmente gerado um pouco mais de ruído aqui, ruído nos mercados. Então, acho que esse é o ponto internacional que vocês têm que ficar de olho, principalmente na segunda-feira. Aqui no Brasil, pessoal, foi o dado mais divulgado, eu acho que o mais importante foi o IPCA 15 de março, que teve uma alta. E, de novo, vou consultar aqui os números. Tivemos uma alta de 0,64, tá? Abaixo das expectativas, no acumulado de 12 meses, saímos de 4,96 em fevereiro para 5,26 em março. Estamos acima do limite superior da meta. O mercado e alguns economistas viram de certa forma positivo esse número por estar vindo abaixo do que se esperava, o que é de fato isso é bom. Se esperavam pressões muito maiores, vindo, por exemplo, de bens industriais, repasse cambial. A variação mensal ela veio realmente abaixo de fevereiro, veio abaixo das expectativas. O índice de difusão, que retrata como a inflação está espalhada na economia, ela reduziu, ou seja, houve uma queda, uma redução do espalhamento da inflação na economia no mês de março. Porém, pessoal, eu tenho mais uma visão de houve alguns sinais amarelos, o que ainda gera incômodo para o Banco Central aqui do Brasil. Por exemplo, se a gente observar na variação anual, março de 25 contra março de 24, pegar os grupos mais observados pelo BC, serviços subjacentes, serviços intensivos em mão de obra, média dos núcleos, todos subiram na passagem de fevereiro para março, tá? Por exemplo, serviços subjacentes, pessoal, estava 5,93 e passou para 6,23. Serviço subjacente é muito importante, ou seja, a inflação começou a rodar acima de 6%. Se eu pegar a média móvel de 3 meses, anualizada com ajuste sazonal, ela estava em 7,36, está 7,94, mais próximo de 8. Vamos pegar a média dos núcleos, estava 4,41, está 4,66, acima do limite superior da meta, e na média móvel de 5,61 para 5,87, mais próxima de 6. Soma isso a desancoragem de expectativas de inflação que a gente olha aí no Boletim Focus, soma-se a isso a uma atividade econômica que está realmente em desaceleração, ponto positivo, mas algumas medidas anunciadas podem retardar a desaceleração da atividade econômica, como, por exemplo, o crédito consignado, a antecipação, possivelmente, do 13º do INSS, que está sendo ventilado agora, liberação do FGTS, aumento do salário mínimo, entre outras medidas que o governo tem tentado colocar em prática para poder sustentar esse consumo e, de novo, a inflação poderá ter um ritmo menor de arrefecimento. E, de novo, o Banco Central, quando ele olha esse cenário de que as medidas ainda subjacentes de inflação o incomoda, desancoragem de expectativa continua, e tem essa questão fiscal em que ele anunciou no comunicado na ata que é necessário uma harmonia melhor entre a política monetária e a política fiscal, o BC ainda tem uma certa dificuldade. E aí ele já anunciou que a guerra não está vencida, ele vai continuar subindo juros, a gente está mais perto do final do ciclo do que anteriormente, mas, de novo, o compromisso no combate à inflação deve continuar e por isso que a gente deve ver juros acima de 15%. Foram dados do IPCA 15, vamos esperar o IPCA fechado do mês de março, que deve trazer outros números importantes para as nossas análises. E, pessoal, para finalizar, seguimos acompanhando questões ali de Brasília, projetos. O orçamento de 2025 foi aprovado, a gente vai soltar um texto na segunda-feira, com algumas implicações. Tem o crédito consignado, reforma do imposto de renda, reforma tributária sobre o consumo. Seguimos acompanhando as principais notícias para você ficar mais bem informado e aproveitar sempre as melhores oportunidades. Espero que tenha gostado do resumo macro desta semana. Te vejo na próxima e bom fim de semana.